Primeira vez que acontece na história de Moçambique, que os militares são chamados, e é preciso perceber quem irá os chamar, se será o Ministério da Educação, ou será o Ministério do Interior, ou o Ministério da Defesa. Porque eu parto do princípio que os militares têm o Ministério da Defesa sob sua tutela. O Ministério da Defesa é que tutela os militares. A polícia é o Ministério, que é o paramilitares, é o Ministério do Interior, e a educação está nas mãos do Ministério da Educação. A questão aqui que me baralha para perceber é quem irá fazer o pedido. Será a Ministra da Educação que irá fazer para o Ministro da Defesa? E eu penso que a educação não é uma questão de defesa nem militar, é uma questão civil, havendo, mesmo que houvesse necessidade de tivesse recorrido ao Ministério do Interior, que tem paramilitares, ou irá olhar para o uso da força civil que recentemente foi formada. Provavelmente pode ser este também o que se pretende. Mas eu penso que este não é a solução do problema. Okay. Porque a solução do problema é olhar para as mentiras que a atual Ministra da Educação vem dizendo desde o início do seu mandato. Okay. Que, afinal de contas, os professores estão a ser pagos. Os professores não têm que reclamar porque o dinheiro entrará na conta amanhã, depois da manhã, até no dia 34 de cada mês, que nunca entrou. Pegando a isto, olhando, por exemplo, para a frontalidade, a franqueza da Ministra da Economia, a Ministra das Finanças, recentemente no Parlamento, que assumiu que o Estado deve aos professores e aos médicos e que o Estado não está em condições de pagar até o final deste ano. Ou seja, nós temos aqui dois posicionamentos, um de franqueza e humildade e responsabilidade como ministra, neste caso da Ministra das Finanças, em assumir que não, nós estamos a dever, é 8 ponto qualquer coisa milhões que não está-se a conseguir pagar. A outra é a ladainha que a gente vem consumindo desde o princípio da atual ministra de que está a pagar. E isto até buscou posicionamentos errados de alguns governadores, em especial a governadora de Manica, que também assumia que os professores estão a receber. Não há motivo de reclamar. O professor na sala dos exames não está simplesmente para controlar, para ver quem está a copiar ou quem deixou de copiar, etc. Também esclarece dúvidas acerca do entendimento das questões que são levantadas no próprio exame. Será que as forças de defesa e segurança que se pretendem colocar na sala de exames têm conhecimento suficiente para tratar deste processo, para tratar deste tipo de situações que forem a surgir, portanto, durante a execução dos exames? Não me parece que tenham. O outro aspecto é, muito bem, coloca-se lá os militares ou os polícias a controlarem os exames. Quem vai corrigir esses exames? São esses militares? Quem vai colocar as notas nas pautas? São esses militares? Quem vai legitimar, porque isto é fundamental também, a passagem destes alunos de classe? Será que são os militares que vão assinar ali nas folhas de exames? Eu penso que só um governo que não tem tanto, vamos lá dizer assim, não tem sensibilidade com os aspectos da educação, e é por isso que temos esta educação completamente arrebentada, é que pode pensar ou até cogitar a possibilidade de colocar professores a corrigir, a militares a corrigir, porque os professores simplesmente vão dizer, ok, retiraram-nos do processo, muito bem, corrijam, coloquem as notas, etc., e continuem vocês mesmos com o processo. Nós tivemos os últimos ministros no Ministério da Educação que escangalharam por responsabilidade própria e sem responsabilização o aparelho da educação. Como é que se pode gerir um problema da educação? É colocando pessoas com capacidade de gerir a educação. A educação em Moçambique não pode continuar a ser gerida como se fosse moqueiro.
A educação em Moçambique não pode ser gerida em função da escolha de quem não tem espaço dentro do partido para fazer uma ou outra coisa e alguma vez passou pela educação, então pode estar ali. Não é. A educação em Moçambique passou a ser muito mais desafiada em contexto do realismo atual. Olha, nós não podemos ter, por exemplo, ainda falta de clareza, apesar de ser de lei, quem é que gera a escola primária, quem é que gera a escola secundária. Nós não podemos ter isso. Nós devemos perceber para que serve, por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia, que tantos anos foi propalado por aí como se fosse o lugar onde iria produzir ciência real para Moçambique. Nós não sabemos. Olha, nós estamos a pegar um setor tão importante para o desenvolvimento de um país. Como dizem, se queres desenvolver um país, então aposte na educação. Agora que o Estado procura uma solução, quero me dizer que a ministra não sabia no mês passado que não pagou, no mês antepassado, em janeiro não sabia, fevereiro não sabia, maio, porque estamos a falar de governo. Há transferência de pastas, não é? Até de responsabilidades que existam de um governo para outro. Não leu. Não sabia que a prioridade que deve ter em relação à educação em primeira mão é criar condições básicas para aquilo que torna a educação possível. Então não podemos chegar aqui em dezembro e dizer que agora entram os militares. Os militares entram para onde? E há um contrassenso. Em Cabo Delgado, quando nós temos a situação de conflito, o governo para com a educação toda. O que significa que esses militares, por que não estão lá para defender as escolas nessa altura? O governo prefere parar. Mas então vai levá-los para gerir as salas de aulas no lugar de paz. E a outra questão, que é mais caricata. Quantos militares temos em Moçambique? Quantas escolas secundárias temos em Moçambique? E quantas salas de aulas temos em Moçambique para poder dizer que os militares estarão em todas as salas de aulas? Brincadeira também não pode. É que no nosso país nós olhamos a educação como uma despesa. O nosso governo olha para é mais uma despesa educar os cidadãos. Não olha para a educação como um investimento que, se bem feita, ela tem um retorno seguro no futuro. Não olha desta forma. É exatamente por isso que tem este desrespeito por aqueles que são os operadores do próprio sistema da educação. Se visse a educação como um investimento e que no futuro havia de trazer desenvolvimento para este país, não faria isso. Portanto, a situação aqui que se coloca é de o nosso governo começar a olhar para a educação não como mais um setor, mas como um setor estratégico para um país que está de tangas como o nosso, um dia vir a ganhar a sua autonomia em termos financeiros e mesmo em termos de quadros que se lançam para o governo.